Olá, boa tarde a todos. Como vocês estão? Sexta-feira, findando a jornada de trabalho, né? As criançadas chegando em casa, né? Descansando, se preparando. Aos meus alunos, como prometido, né? Aqui estou eu para compartilhar com vocês a nossa lição de casa, ou melhor, muito melhor do que a lição de casa, compartilhar com vocês a nossa história, né? Então, crianças que são meus alunos, né, outras também que vão assistir, que vão ouvir esta história, terão aí a oportunidade de conhecer uma bela história, né? Fechar a semana ouvindo uma história incrível, né? Ah, as crianças pequenas, as crianças grandes, as crianças de perna comprida, que acompanha aí, né? As crianças de pernas curtas, né? Então, vamos, nessa tarde, ouvir a nossa história. Eu acredito que nada melhor do que uma boa história para começarmos um final de semana maravilhoso. Depois, é claro, de uma semana de avaliações, de muitas atividades, de muitos cálculos, né, galerinha? Eu sei como é a rotina, né? Sei o quanto vocês reclamam, o quanto dizem que estão cansados. Pois é, né? É tanta coisa que não deu tempo nem de ouvirmos a história da sexta-feira. Mas, como prometido, aqui estamos nós para ouvirmos a nossa história, né? E também uma forma de darmos a vocês, de desejarmos a vocês um ótimo final de semana, né? E aí, claro, incentivá-los à leitura, a lerem textos, né? A lerem literatura, ok? Lá na sala de aula vocês têm esse contato, né, com o livro, com bastante histórias, né? A professora, o professor, né? Tá o tempo todo lendo histórias para vocês, lendo poesias e sempre, né, trazendo alguma atividade, alguma coisa, e aí sempre tem aquele olhar encantado de vocês, aquela emoção, né? Aqueles que dizem: "Nossa, que história incrível! Eu amei este personagem". E aqueles que dizem: "Meu Deus, como você tem coragem de ler isso?". Sei como é, né? Mas há gosto para tudo, ok? Então, crianças, adultos, adolescentes, pré-adolescentes, quinto ano, não querem saber de ser chamado de criancinhas, né? Mas de crianças, todos nós somos crianças, ok? Então, grandes ou pequenos ou, né, idosos, todos amam histórias e todos têm história para contar, né? Quem nunca ouviu ou quem não gostaria de ouvir alguém assim, já com a barbinha branca, o cabelinhos já mais branquinhos, contando as suas histórias, seja de vivência, né, do seu passado, a sua trajetória, a sua vida, né, suas aventuras, ou seja, aquelas que ouvia quando era criança, aquelas que foram parar em livros, que viraram cânones, né? Que se consagraram na história. Então, todos nós gostamos de histórias, somos feitos pela história. Assim como somos feitos de histórias, também escrevemos histórias. Dia após dia, eu escuto histórias na sala, né? Eu sempre estou ouvindo histórias. Ah, e o meu final de semana. Ah, porque eu fui lá e fez isso e fez aquilo. E se formos escrever, dá uma história enorme e linda, muito linda, que conquistaria muitos leitores, né? Mas, enquanto não estamos assim escrevendo e publicando e transformando isso em uma
obra literária e colocando à disposição de todos, né? A gente vai guardando aqui na nossa caixinha da memória e aos poucos o professor chega lá e fala: "Hoje nós vamos escrever uma história", e aí ali sim a gente traz a nossa experiência, a gente transmite para o personagem que criamos a nossa experiência, a nossa vivência, né? Então, ler histórias é fundamental nas nossas vidas. Trabalhar história na sala de aula, na casa, em casa, né? É maravilhoso, é necessário e é muito importante para a nossa formação, para a nossa humanização, né? Então, sem mais falação, sem mais ficar falando, falando e defendendo histórias, ok? Vamos então à nossa história de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar, nós vamos ler a história do autor Hans Christian, que está neste livro, nesta coletânea, ok? Peguei na biblioteca da escola, ok? E o nome da nossa história se chama O Mestre dos Saltos. Vocês já devem ter ouvido essa história, não? Se não ouviram, abra os ouvidinhos, preste muita atenção, que essa história vai despertar a sua emoção. Vamos lá. Então, era uma vez o senhor Pulga, o senhor Gafanhoto e o senhor Osso Pula-Pula. Esses três personagens inventaram de fazer uma competição dentro do castelo. Isto mesmo, uma competição. Esta competição era para ver quem saltava mais alto. Nesta competição, quem vencesse esta competição, o rei daria a mão da princesa. Então, esses três personagens ficaram empolgadíssimos e resolveram então organizar e finalizar e vencer esta competição. Bom, para início de conversa, reuniu-se então naquele castelo todo o povoado que estava ali. Todos foram convidados. Pessoas, animais, todos foram convidados para assistirem àquela bela apresentação, aquela bela competição. Então, os três personagens se posicionaram: o senhor Pulga, o senhor Gafanhoto e o senhor Osso Pula-Pula. O primeiro a se apresentar foi o senhor Pulga. O senhor Pulga se apresentou e começou a gabar-se. Disse que ele tinha sangue real nas suas veias, e isso faria com que ele saltasse muito alto. Ele era conhecido ali na região como o mestre dos saltos, porque ele era muito bom para saltar e ninguém duvidava disso. Todo mundo tinha certeza que ele saltava tão alto daquele jeito porque ele tinha sangue real nas suas veias. O senhor Gafanhoto foi o segundo a se apresentar. Ele era uma pessoa muito estilosa, um ser muito estiloso. Usava um uniforme verde, bem ajustadinho no seu corpo, andava com estilo e também se apresentou gabando-se de suas qualidades. Ele disse que era conhecido ali naquela região como a personagem, a pessoa mais dócil daquele reino. Ele disse que algumas pessoas ali no reino chegaram até construir para ele um castelo de cartas, cartas de baralho.
Aham. Construíram para ele um castelo de 3 andares. E ele passava horas e horas olhando aquelas personagens que compõem as cartas de baralho. Ele disse também que cantar era algo imprescindível. Ele amava cantar. E ele saltava muito alto, porque a sua inteligência, a sua beleza, a sua elegância era coisa de pessoas, de gente, de animais que sabem saltar muito alto. Então, assim ele se apresentou. O próximo a se apresentar foi o senhor Osso Pula-Pula. O senhor Osso Pula-Pula não tinha coragem, não teve a coragem nem de levantar do chão. Ele ficou ali, deitadinho. Todo mundo achou que ele era muito tímido e que ele não sabia saltar. O cão real veio cheirá-lo. Ah, e bastou apenas uma cheirada no senhor Osso Pula-Pula que ele já identificou que aquele osso pula-pula era um verdadeiro sangue real. Uma pessoa um ser muito bom e que tinha lá, sim, suas qualidades. E que não gostava, pelo jeito, de ficar se gabando e mostrando para todo mundo as suas qualidades. Preferia mostrar, né? Então, deu-se início à competição. O senhor Pulga deu um pulo tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém viu aonde ele caiu. Ele até acharam que ele não tinha saltado de tão alto que ele pulou, mas pulou. Já o senhor Gafanhoto, ele deu um pulinho assim, ó, tuc, e caiu ali pertinho. E saiu todo elegante, achando-se que tinha dado um salto enorme. O senhor Osso Pula-Pula continuou ali parado. E bateu então a preocupação nos demais, nas pessoas que estavam ali assistindo. Será que ele não sabe pular? O que ele sabe fazer? Por que ele aceitou a competição se ele não sabe pular? Mas, aos poucos, ele levantou, se espreguiçou e se ajeitou e deu assim, ó, um pulinho, puc, e caiu no colo da princesa. A princesa o segurou ele assim e o rei bradou bem alto assim: o vencedor é o senhor Osso Pula-Pula, porque o pulo mais alto é aquele que consegue chegar no colo da princesa, pois ela está muito elevada, ela está acima de todas as coisas neste reino. E quem conseguiu chegar ao colo da princesa foi o senhor Osso Pula-Pula. Então, o vencedor foi o Osso Pula-Pula. O- os demais participantes não entenderam, mas ficou assim questionando. Então, o rei explicou: para entender isso, precisa ter a cabecinha boa, né? Não precisa demonstrar suas milhões de habilidades se não tiver o alvo que quer acertar, não saber para onde realmente quer chegar. Então, depois disso, o senhor Pulga sumiu. Ninguém mais ouviu falar do senhor Pulga. Ouve-se dizer que ele juntou-se a um grupo de pulgas e foram morar em um corpo bem peludinho e que faz au, au, au. E lá ele foi cuidar desses companheirinhos dele lá. Já o senhor Gafanhoto, dizem que ele anda por aí, nas calçadas, nas plantas, cantando, fazendo maior sucesso junto com a grila, com os grilos. E eles estão o tempo todo cantando para lá e para cá.
E essa história, ela é verdadeira. Mas se você não acredita, conte você a sua versão. Ela está aqui neste livro que pode ficar na sua mão para você ler com muita atenção. Então, meus queridos, esta foi a nossa história de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora, né? A partir de hoje, que vocês conhecem essa história, eu fiz aqui uma contação, né? Eu contei a minha versão do que eu li e entendi nessa história, que se chama O Mestre dos Saltos, onde os personagens principais são o Senhor Pulga, o Gafanhoto e o cachorro, né? O Senhor Osso Pula-Pula. Então, ele é o cachorro, são os três personagens principais desta história. E você, já leu uma história hoje? Já leu uma história para o seu coleguinha? Já leu uma história para o seu filho, para a sua filha? Já pediu para alguém da sua família lhe contar uma história? Ou mesmo parou para ouvir a história de alguém mais velho da sua família? Perguntou para a mamãe, para o papai, como foi o seu dia? Qual é a história que aconteceu no seu dia? Então, essa é a mensagem de hoje, é a nossa história, e eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, que vocês leiam e compartilhem com a gente as suas leituras e tirem as suas impressões, as suas vivências, as suas experiências das histórias que estão presentes, escondidas neste livro ou em outros que você